Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de citim, de 5 côvados era sua compridão, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe seus chifres nos seus 4 cantos. Do mesmo eram seus chifres, e cobriu de metal. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as vassouras, e as bacias, e os garfos, e as pás. Todos seus vasos fez de metal. Fez também para o altar um crivo de metal, de obra de rede, em seu cerco debaixo, até ao meio dele, e fundiu 4 argolas aos 4 cabos do crivo de metal, para os lugares das barras, e fez as barras de madeira de citim, e os cobriu de metal, e pôs as barras pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com elas. O fez cavado e de tábuas. Fez também a tina de metal, com a sua base de metal, dos aparelhos das mulheres, ajuntando-se, que ajuntavam-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia, ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de metal. Os colchetes destas colunas e suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. Suas 20 colunas e suas 20 bases eram de metal. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente eram cortinas de 50 côvados. Suas colunas 10 e suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda eram de 15 côvados, suas colunas 3, e suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, suas colunas 3, e suas bases 3. Todas as colunas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de metal. Os colchetes das colunas e suas molduras eram de prata, e a coberta de suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de broslador, de cardeno e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. E a compridão era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de metal, seus colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças e suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de metal. Estas são as coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por mandado de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha mandado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre e engenhoso artífice, e broslador em cardeno, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gastado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 siclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos contados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário.
de qualquer que passava aos contados da idade de 20 anos arriba, que foram 603.550, e houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 siclos fez os colchetes das colunas, e cobriu suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o metal da oferta foi 70 talentos, e 2.400 siclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de metal, e o crivo de metal que tinha, e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do pátio ao redor.